Olá pessoal, Rafael Souza aqui com vocês, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância para os fornecedores, que é a parte ali dos pagamentos, né? Afinal de contas, quem é que não quer saber, né? Quando é que vai receber? Ainda existem aqueles mitos sobre o pagamento na área de licitações. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês é uma grande novidade que a nova lei de licitações, a 14.133, está trazendo, né? Um capítulo específico sobre pagamentos, e eu vou falar para vocês que é algo muito benéfico para os fornecedores, tá bom? Mas antes de mais nada, se você está chegando aqui no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Rafael Souza, trabalho no mercado de licitações já há algum tempo. Atuo tanto do lado dos fornecedores quanto do lado do próprio setor público. Então eu alinho esses dois lados do meu conhecimento para trazer o melhor conteúdo, conteúdo de valor, de fato, que possa agregar na vida aqui de quem acompanha o meu trabalho. E para quem também não conhece, eu tenho um treinamento que ensino passo a passo, do zero avançado, para quem quer vender para o governo com segurança, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A nova lei de licitações, ela está trazendo uma série de inovações, tá bom? E algumas dessas inovações afetam positivamente, tá? Algumas das inovações trazidas pela nova lei de licitações afeta positivamente os fornecedores, ok? Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês que a nova lei de licitações ela trouxe um capítulo especial falando sobre pagamento dos fornecedores, aqui no seu capítulo 10, a partir aqui do artigo 141 da nova lei de licitações. E eu vou destacar aqui para vocês que novidade é essa, tá bom? Mas antes vamos entender aqui o contexto, né, do que provavelmente originou o motivo desse artigo estar tão explícito, né, a nova lei de licitações ter tido esse cuidado, o legislador ter tido esse cuidado de trazer esse artigo aqui para dentro da lei. Um dos grandes receios de quem fornecia para o governo era a questão ali se ele ia receber dentro do prazo, se ele ia tomar um calote e por aí vai, né? E nós sabemos que, embora haja um esforço, né, o maior esforço possível por parte da administração para pagar os seus fornecedores dentro do prazo, né, tudo direitinho, a gente sabe que, infelizmente, né, existem aqueles que querem tirar algum tipo de vantagem e acabam dando preferências, tá? Não é a regra do jogo, mas a gente também não está aqui para dizer, né, fantasiar o mercado e dizer que é as mil maravilhas. Não, existe sim esse tipo de problema, tá? Mas reforçando, não é a regra do jogo, ok? Não são todos os órgãos, não são todos os, como é que eu posso dizer, os servidores, né, os envolvidos ali no processo que vão agir de forma errada, tá? A sua grande maioria quer trabalhar da maneira correta. E é importante trazer também que se existe o lado errado, né, das licitações, vamos dizer assim, é porque o lado do próprio mercado fornecedor, parte desse mercado, aceita determinadas situações, porque senão não haveria essa troca de vantagens, né, de interesses para o que não é correto. Ok, pessoal? Então, tentando sanar alguns problemas, a nova lei de licitações ela trouxe algo bem inovador. No seu artigo 141, ela diz a nova lei diz o seguinte, ó: no dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos. Primeiro ponto aqui, tá? O que o artigo 141 está dizendo? Ele já deixa bem explícito que na questão do pagamento da administração pública vai ter que ser observada uma ordem de cronológica de pagamento. Então, o que significa isso? Essa ordem cronológica de pagamento é: o fornecedor A foi lá, entregou o material, foi conferido, emitiu a nota fiscal, e a nota fiscal foi aceita e entrou ali para aguardar o pagamento. Fornecedor B, uma semana depois, foi lá, entregou o material, foi aceito, entregou a nota fiscal, entrou na fila de pagamento. 2 dias depois, o fornecedor C, a mesma coisa, entregou o material, entrou na fila de pagamento. O que acontece? Existe uma ordem. O fornecedor A entregou primeiro, está tudo certinho, o fornecedor B entregou em segundo lugar e o fornecedor C em terceiro. Então, a ordem
de pagamento dos fornecedores vai ser o quê? O A, o B e o C. Ou seja, a ordem que eles entregaram o seu material, que o material foi aceito, e que a sua nota fiscal ela foi aceita pela administração pública. Então, essa ordem de entrega tem que ser respeitada. Isso já é algo, vamos dizer assim, subentendido na Lei 8.666, é algo já subentendido, é como se fosse um princípio, né? Se o fornecedor entregou primeiro, nada mais justo do que ele receba primeiro, né? E essa é uma prática adotada pelos órgãos. Só que por não ser algo, uma regra, uma lei específica sobre isso, sobre essa ordem, dava margem para quem queria fazer algo que não seguisse essa ordem, ok? Então existia essa margem de erro. Agora a nova lei de licitações não, ela deixa claro, ela deixa nítido que não se trata apenas de uma boa vontade. Não, é uma lei, conforme aqui no seu artigo 141, e tem que ser cumprido, tá bom? Dentro dessa ordem cronológica de pagamento vai ser respeitada as categorias, né, as categorias dos contratos, né? Primeira categoria, fornecimento de bens. Segunda, locações. Terceiro, prestação de serviço. Quarto, realização de obras. O que isso significa? Que essa ordem cronológica ela vai ser obedecida de acordo com essas categorias aqui de contratos. Vai entrar uma nota fiscal de fornecimento de bens? Vai entrar uma outra também de fornecimento de bens? Entrou uma outra de locação. Então, cada uma vai seguir a sua ordem, tá? Dentro da sua categoria. As categorias não vão se misturar. Então, vai ser mais uma forma de filtragem dos pagamentos. E por que foi feita essa divisão por categoria? E por que não fez algo, uma ordem única, independente da categoria? Eu imagino, tá? Porque algumas categorias, dependendo da estrutura do órgão, podem ter um grau de importância maior do que outros, ok? Por exemplo, um órgão na área ali de saúde, ok? Um órgão na área ali de saúde, um hospital, né? Um hospital federal, seja qual for o porte, pode ser que, por exemplo, o fornecimento de bens, ou seja, de materiais hospitalares, né, de insumos, seja, por exemplo, tem um peso maior do que prestação de serviço de segurança, né, de vigilância e segurança, de recepção. Então, isso é só um exemplo de que as categorias elas podem ter pesos diferentes, dependendo ali da estrutura do órgão. Então, é por isso, imagino eu, que tenha sido feita essa subdivisão. E estando as notas fiscais ali numa ordem cronológica e divididas por subdivisão, caso o órgão ele necessite alterar uma ordem de pagamento, vai ser mais fácil ser justificável e vai ser mais fácil olhar, né, vamos dizer assim, verificar esse motivo. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê disso, imagino eu. O parágrafo 1º ele diz que a ordem cronológica desse caput, né, poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente. Ou seja, essa ordem, conforme esse parágrafo 1º está dizendo, essa ordem ela pode ser alterada, desde que seja feita uma justificativa prévia pela autoridade competente e depois dessa justificativa seja comunicado aos órgãos de controle interno e ao Tribunal de Contas da União. Então, esse parágrafo 1º ele é bem interessante também. Por quê? No início ele diz que essa ordem cronológica de pagamento ela pode ser alterada, ok? Até aí tudo bem, porque toda regra tem a sua exceção. Então, aqui é a exceção a essa regra. Aqui o artigo 141 estabelece. Tem que ser observada uma ordem cronológica. O parágrafo 1º diz, se for justificável, vai poder ser alterada essa ordem. Agora, o grande detalhe aqui, né, que talvez você possa até pensar, mas se a própria lei está dando base para que seja feita uma alteração, então eles vão continuar alterando da mesma forma. Lê do engano, tá? Por quê? Porque pode sim ser feita essa alteração, porém tem que ser justificado.
E não basta só justificar. O administrador público, se fizer essa alteração, ele vai ter que justificar e comunicar aos órgãos de controle, tanto controle interno quanto controle externo, no caso, os tribunais de contas competentes, né, de acordo com a esfera. Se for federal, Tribunal de Contas da União, se for do Estado, Tribunal de Contas do Estado, e por aí vai. Então veja que vai passar por muito mais controle a questão do pagamento. Pode ser alterado? Pode. Mas será que o administrador público, se ele não tiver de fato uma justificativa para fazer isso, será que ele vai querer fazer? Então, eu acredito que vai ser muito difícil acontecer qualquer tipo de alteração indevida, tá? Até porque, ó, veja o que diz esse parágrafo 2º. Diz o seguinte, ó, a inobservância imotivada da ordem cronológica referida nesse caput ensejará apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Ou seja, além disso, além desse detalhe aqui, desse aviso, vamos dizer assim, né, do parágrafo 1º, dizendo que tem que haver uma justificativa e que tem que ser informado aos órgãos de controle, o parágrafo 2º ele ainda é muito taxativo, dizendo que, se não for observado, né, o motivo, uma justificativa para alterar essa ordem cronológica, né, vai ser feita uma apuração de responsabilidade por isso. Ou seja, alguém vai ter que responder e, se não tiver a devida justificativa, alguém vai ser penalizado. Nesse caso, o agente responsável que alterou essa ordem sem a devida justificativa. Então, esse artigo 142, aqui no capítulo 10, que fala sobre o pagamento, está sensacional, pessoal. Quem tinha receio, né, de repente fornecer, né, aqueles mitos que ainda existem no mercado de licitações, eu não vou receber, só tem favoritismo, aquela série de mitos que ainda existem no mercado, esse artigo 141 da nova lei de licitações vem quebrar de vez esse mito, essa mística que existe em torno do pagamento nas licitações, tá bom? Então, sem dúvida, principalmente, quanto mais estados e municípios aderirem à nova lei para realizar as suas licitações, elas vão ter que aplicar toda a lei, né? Aderiu à lei, vai ter que aplicar toda a lei. E esse artigo 141 vai ser uma cajadada, tá? Principalmente município pequeno, aquela coisa ainda onde não tem muita fiscalização, onde a coisa talvez ainda ocorra muito frouxa, né? O artigo 141 vai vir botando regra no jogo, vamos dizer assim, tá? Para não falar outra coisa. E é aquilo, os fornecedores que estiverem atentos, mesmo em município pequeno, onde talvez a fiscalização não seja muito boa, né? Eu digo fiscalização até de órgãos de controle mesmo. Mas os fornecedores que estiverem atentos a isso, eles podem utilizar esse artigo 141. Se eles, por algum motivo, se acharem lesionados, eles vão poder acionar esse artigo 141, seja entrando ali na via administrativa, né, via ofício ali para aquele órgão que ele está apontando ali uma possível irregularidade, quanto até mesmo apontar diretamente lá para os órgãos de controle, para os tribunais de conta, essa possível irregularidade, né, e uma possível não observância desse artigo 141. Então é por isso que eu repito, é muito importante ter o conhecimento correto para poder aplicar e trabalhar com licitações da maneira mais segura possível, ok? Então me diz aí, será que tem muito guru falando sobre a questão dos pagamentos na nova lei de licitações? Esse é um conteúdo, essa é uma informação importantíssima para você vender para o governo com mais segurança. Então acredito que esse conteúdo que eu estou trazendo para você aqui de forma gratuita, vale pelo menos o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? E se você não for inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever para você receber mais informações como essa. Agora me diz aí, você já sabia dessa novidade da nova lei de licitações? Então comente e compartilhe. Se você tiver um amigo que também fornece para o governo, compartilhe com ele para saber se ele já está sabendo dessa novidade, tá bom? Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.